Muito bem, meus amigos, graças a Deus, estamos aqui de volta para dar prosseguimento nessa série de mensagens, né? A Bíblia não diz. Nós vamos já caminhando para a parte 23 e mais uma vez eu vou falar sobre canções, né? Talvez as pessoas que me assistem falem assim: nossa, ele está querendo pegar no pé das canções. Não é isso não, meu amigo e minha amiga. Eu estou aqui para falar da Bíblia, né? Daquilo que a Bíblia diz e daquilo que a Bíblia não diz, né? A nossa fonte de inspiração se chama Bíblia Sagrada, né? E as canções cristãs, elas têm que engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar, mas sim a respeito de uma canção que talvez você conheça, né? Lembrando que eu não estou aqui para criar atrito, para criar briga, para criticar, para ser o dono da verdade, né? O dono da verdade se chama Jesus. Esse canal leva o meu nome, mas é ele que cresce e aparece. É Jesus que cresce e aparece. Mas a gente tem que falar daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia não diz, né? E existe uma canção que você já deve ter ouvido, que tem uma parte dessa canção que ela fala, né? Que nós somos ela, né? No caso, a canção, a cantora, ela na canção ela fala que ela é um projeto falido, né? Projeto falido que Deus investiu. Mas nós vamos ver hoje, meu amigo e minha amiga, pela Bíblia, se é isso que a Bíblia diz. O que é um projeto falido? Projeto falido é algo que não deu certo, é algo que não funcionou, é algo que foi feito sem planejamento, muitas das vezes. Alguém que projetou cometeu o erro, aonde que o projeto não deu certo. Agora, eu pergunto uma coisa para você. Quem nos criou? Quem nos projetou? Esse alguém foi Deus, né? O próprio Deus, ele havia falado para o profeta Jeremias, está lá em Jeremias 1:5 e 6 em diante, que o Jeremias ele não era nem nascido ainda, ele nem era formado do ventre, e Deus já tinha um propósito na vida dele, ou seja, Deus projetou a vida do Jeremias. Deus sabia que o Jeremias iria nascer. Então, meu amigo e minha amiga, o primeiro molde do ser humano foi Deus quem criou. Vamos assim dizer, a primeira maquete do ser humano, né? Foi Deus quem fez. Depois foi dando continuação, que é onde Deus virou para o Adão e a Eva e falou para eles, né? Crescei e multiplicai. Ou seja, mas o primeiro molde, chamado humano, foi Deus que fez, do barro, do pó, né? Deus criou o homem. Depois da sua costela, Deus criou a mulher. Mas foi algo que o próprio Deus o criou. O próprio Deus fez, né? Aí tem gente que fala assim para mim, mas na época de Noé, a Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano. Sim, a Bíblia fala isso. Mas o arrependimento que a Bíblia diz não é aquele arrependimento que a pessoa erra e começa de novo. É um arrependimento que Deus, ele já sabia que o ser humano iria pecar. Deus é soberano, né? Não significa que Deus errou em ter feito a humanidade e destruiu aquela geração, de jeito nenhum. Aquela geração foi destruída na época de Noé, por
causa do pecado. Mas o molde chamado ser humano, a primeira maquete original, que foi o Adão, Deus não destruiu, foi feito pela mão dele, né? E Deus, ele não partiu para outro projeto. Vamos assim dizer, por exemplo, a pessoa ela projeta em trabalhar em um determinado ramo, vamos assim dizer. Vamos falar na construção civil. Vou trabalhar na construção civil, vou fazer curso, enfim, vou fazer uma faculdade, um curso. Aí a pessoa, no meio do caminho, ela percebe que foi um erro ela ter feito isso. O que ela vai fazer? Ela vai partir para o ramo de alimentação, ou seja, ela vai mudar de ramo, porque aquele primeiro, ela viu que não deu certo, ela errou, foi algo que ela se arrependeu de ter feito. Agora Deus não. O primeiro molde do ser humano, que foi Adão, que foi criado pela mão de Deus, não foi desfeito. Ou seja, Deus, quando fez o Adão, ele projetou e não errou quando fez. Deus já sabia que o Adão iria pecar, Deus já sabia que a Eva ela iria comer do fruto, Deus sabia de tudo. Ou seja, ninguém pegou Deus de surpresa, né? E Deus não deu uma coçadinha na cabeça e falou assim, nossa, o que eu fui fazer? Por que eu criei isso? Não, de jeito algum. Deus sabia de tudo que iria acontecer e mesmo assim ele projetou o ser humano e não errou quando o fez. Em outras palavras, eu e você não somos projetos falidos, não. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, Deus sabe disso, mas Ele sabe disso. Mesmo assim, nós não somos projeto falido, tá bom? Olha o que a Bíblia diz, vamos ver pela Bíblia, tá? Lembrando que aqui não é a opinião do Amilcar, não estou aqui para expressar a minha opinião, criar polêmica, criar atrito, de jeito algum, meu objetivo não é esse não, mas é apenas estudar a Bíblia, aprender com a Bíblia e nos corrigir dentro da Bíblia, porque às vezes a gente acaba escutando certas músicas, repetindo certas coisas que os outros falam, mas a gente às vezes não reflete dentro da Bíblia se está certo ou errado. Não é eu que não concordo, né? Nós vamos ver pela Bíblia Sagrada que ela não concorda. Olha lá para você ver, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler só o comecinho do 26, tá? Eu vou ficar com o comecinho do 26 e o versículo 27. Gênesis 1, 26, o comecinho do 26 e depois o 27. Olha lá para você ver. Diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem, né, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, você pode ver aqui que Deus, ele não está sozinho aqui. Porque senão a Bíblia diria, né? E disse Deus, eu vou fazer, né? Não, ele tinha mais alguém aqui junto com ele. No caso é o Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia diz no Evangelho de João 1 que o Verbo se fez carne, Jesus. Então Jesus ele já estava aqui desde o começo do mundo. Então Deus falou com Jesus e com o Espírito Santo que ele ia criar o ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o que é isso? É um projeto.
Antes de Deus criar, Deus projetou. Deus sentou com Jesus, vamos assim dizer, falando na linguagem português, Deus conversou com Jesus, com o Espírito Santo, e criou em fazer o ser humano. E de que maneira Deus iria criar o ser humano? A Bíblia deixou claro. Ele criou o humano, o ser humano, conforme a sua imagem e a sua semelhança. O que é você ser semelhante a alguém? Você ser semelhante a alguém é você se parecer com alguém em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho a semelhança do meu finado pai, né? Talvez o fulano fale assim, nossa, o fulano parece com o outro, com tal pessoa, o jeito de falar, né? O olho, o cabelo, a cor da pele, ou seja, é aquela pessoa que parece com alguém em alguma coisa. Ou seja, meu amigo e minha amiga, nós somos parecidos com Deus em algumas coisas. Por exemplo, a criação, o poder de criar. Nós somos parecidos com Deus. Todas as coisas que nós temos hoje, inclusive a internet, o celular, o rádio, a televisão, as coisas mais simples que nós temos, como um guarda-chuva, um escorredor de louça, enfim, não veio do céu, veio. Não caiu do céu, caiu. Não. Deus deu inteligência e sabedoria para alguém inventar. Ou seja, nós temos o poder da criação. Nós temos a inteligência, o poder de decidir as coisas, o poder de dar nome às coisas. Quem deu nome ao celular? Quem deu nome ao rádio? Eu falo de rádio porque eu gosto muito de rádio, né? Quem deu nome à TV? Quem deu nome à blusa, à calça, o carro? Foi o ser humano. Inclusive os animais, Deus criou os animais, mas quem deu nome aos animais foi o Adão. Ou seja, nós parecemos com Deus em algumas coisas, como o poder de criar, o poder de dar nome, de decidir. Ou seja, Deus nos criou como imagem e semelhança dele. Em outras palavras, nós não somos projeto falido. Nós somos alguém que se parece com Deus. Somos a imagem de Deus, a representação de Deus. Né? Olha o versículo 27, ó. Olha lá o versículo 27. Foi uma luta para gravar esse vídeo hoje, viu? O primeiro vídeo eu gravei, o celular acabou. Mas vamos perseverar, né? Já está um pouquinho tarde, mas vale a pena, né? Olha o versículo 27. Olha lá. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Não só o homem e a mulher. Não só o homem, mas também a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, o ser humano em si. Então, meu amigo e minha amiga, tira isso da tua cabeça e do teu coração. Você não é projeto falido. Ah, mas eu gosto de escutar tal música. Não há problema nenhum. Mas você tem que ficar sabendo que não é isso que a Bíblia diz. Aquilo que certa música fala, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que nós somos projeto falido. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos planejou. Ou seja, Deus não errou quando criou você, Deus não errou quando permitiu que você viesse ao mundo. Ou seja, quando o seu pai, a sua mãe estava tendo a relação sexual lá e houve a inseminação, né, não foi um acidente. Eu costumo dizer que, eu não sou médico, mas eu já falei isso em outro vídeo, são vários espermas, uma coisinha desse tamanhozinho, mas apenas um permanece vivo,
ou 2, né, que nasce gêmeos, ou 3, mas normalmente é 1. Ou seja, você já parou para pensar que você foi esse? Quem te permitiu acontecer isso? Foi Deus. Deus que te deu a vida, Deus que permitiu que você viesse à vida. E isso não é mensagem de coach, não é mensagem motivacional, não, isso é palavra de Deus. Você foi projetado no coração de Deus, meu amigo e minha amiga. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, com todo o respeito a quem gosta dessa música e a quem compôs essa música, quem canta essa música, mas está fora da Bíblia, porque nós não somos projeto falido coisa nenhuma, mas nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até a próxima, que Deus abençoe, tá bom?